Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 35. Espere neste momento. Fang Xingjian já tinha uma ideia geral do potencial representado, e assim foi capaz de entender melhor que vantagem ele teria com sua técnica de espada trazida à perfeição. Na verdade, ele só foi capaz de realmente apreciar as vantagens do nível 30 da técnica da espada do urso pardo e do nível 20 da técnica da espada divina dos 9 Yang depois de se matricular oficialmente na Academia dos Cavaleiros. Não foram os atributos adicionais, nem os efeitos de cultivo mais altos, nem seu uso em batalhas. Foi o fato de que ele ganhou 10 vezes o potencial em comparação com uma técnica de espada de nível 10. Quando as pessoas treinavam seu corpo físico até certo ponto, já era bastante difícil usar métodos normais de treinamento para aumentar seus atributos, sendo o potencial a única maneira de manter o aumento dos atributos. Praticar interminavelmente o nível 10 da técnica da espada do urso pardo todos os dias só permitiria obter um máximo de 50 pontos potenciais e, depois de chegar a esse ponto, não importa o quanto treinasse, não colheria mais recompensas adicionais. Era o limite do nível 10 da técnica da espada do urso pardo. E com uma técnica de espada do urso pardo nível 30, juntamente com a especialidade especialista em espada de Fang Xingjian, o potencial máximo que ele poderia atingir com a prática diária era de 500 pontos. Naquele momento, ele entendeu qual era o uso da especialidade especialista em espadas. Conseguiu elevar o potencial obtido com as técnicas de nutrição. Técnicas de espada de níveis extremamente altos, juntamente com as especialidades relacionadas à arte da espada, podem criar uma lacuna de até 10 vezes a diferença. E técnicas de espadas semelhantes, como a técnica da espada divina dos 9 Yang e a descida da luz sagrada, forneceram a mesma quantidade de potencial. Quando alguém atingiu 500 pontos de potencial praticando a técnica da espada divina dos 9 Yang, não seria mais capaz de atingir qualquer potencial adicional através da descida da luz sagrada. Isso mostra que, se alguém praticasse técnicas de espada de natureza semelhante, ainda seria capaz de aumentar apenas 500 pontos de potencial em um dia. Quanto maior o padrão da técnica de nutrição, maior o potencial que se poderia obter. E quanto maior o padrão da técnica de treinamento, maior a taxa de consumo do potencial. Quanto maior o potencial, maior exaustão e mais rápida a taxa de aumento dos atributos de uma pessoa. O que também significava que, se Fang Xingjian alternasse entre treinar as técnicas do caminho de nutrição e do caminho de treinamento, a velocidade com que se poderia ficar mais forte seria 10 vezes mais rápida do que as pessoas comuns. Uma pessoa de calibre medíocre passaria a manhã inteira praticando essas 3 técnicas de espada, mas receberia apenas 150 pontos de potencial, e praticando a tarde inteira para esgotar os 150 pontos de potencial. Para esgotar 10.000 pontos potenciais para aumentar seus atributos, seria necessário gastar até 2 meses. Por outro lado, após apenas um dia de prática, Fang Xingjian já era capaz de acumular e esgotar 2 a 3.000 pontos em potencial, e para esgotar 10.000 pontos potenciais para aumentar seus atributos, ele precisaria apenas de 3 a 4 dias. E a melhor coisa foi, uma vez que ele praticava muito mais técnicas de espada do que outras pessoas, enquanto uma pessoa comum poderia praticar 3 conjuntos de técnicas de espada de nível 10 no caminho de nutrição para obter 150 pontos de potencial, Fang Xingjian poderia praticar 10 conjuntos ou até 20. Define para atingir 4 a 5.000 pontos em potencial. Isso permitiu que ele pegasse o ritmo de treinar sua arte da espada para melhorar seu físico, acumular potencial e também temperar seu corpo físico e estimular o potencial acumulado. Embora Fang Xingjian não tivesse entendido totalmente essa ideia no momento, ele já estava muito animado para colocar as mãos em uma técnica no caminho de treinamento. Durante o tempo em que esperavam que os resultados da seleção da prefeitura fossem divulgados, ele decidiu aproveitar completamente o tempo para treinar seu Hegemonic Slash dos céus e da terra e a técnica da espada do dragão de 9 cabeças. Ao mesmo tempo, ele também continuaria praticando as outras técnicas de espada do caminho de nutrição, incluindo a técnica da espada divina dos 9 Yang, para acumular ainda mais potencial. Ele mergulhou em sua prática de espada fanaticamente assim. Ele fez um cálculo e percebeu que com as técnicas de espada que tinha no momento, poderia receber 3.500 pontos em potencial diariamente. Isso significava que, teoricamente falando, quando ele praticasse o Hegemonic Slash dos céus e da terra com uma força de 30 a 40 pontos,
Ele seria capaz de esgotar 30.000 pontos em potencial diariamente e, portanto, seria capaz de aumentar um pouco seu atributo de força. Uma vez a cada 9 dias. Ao atingir 40 pontos em seu atributo de força, ele poderá receber um aumento uma vez a cada 11 dias. Muito bom. Fang Xingjian revelou um sorriso satisfeito. Esta taxa de melhora é ainda mais rápida do que eu esperava. Depois de me matricular na academia, poderei aprender ainda mais variedades de técnicas no caminho de nutrição e no caminho de treinamento e, portanto, aumentar ainda mais a taxa. Comparado a uma pessoa comum, ou mesmo a outras pessoas talentosas, os atributos de Fang Xingjian pareciam ter sido comprados no atacado. Depois de uma noite de prática, ele arrastou seu corpo exausto para a escola de artes da espada para o café da manhã na manhã seguinte. No entanto, quando ele deu algumas mordidas, a voz sarcástica de Ogden soou ao lado dele. Oh! Não é este o grande gênio da nossa escola, Fang Xingjian? Ogden sorriu e disse, como foi? Você definitivamente será capaz de passar na seleção da prefeitura desta vez? Vendo que Fang Xingjian não lhe deu atenção, seu rosto ficou sombrio e ele disse, tenho certeza que vocês não estão cientes. Esse grande gênio aqui saiu mais cedo durante a etapa final e até aprendeu 2 técnicas sozinho. HMPH. Ele realmente acha que é um gênio supremo. Fang Xingjian não se preocupou com ele e Ogden começou a exagerar as coisas, dizendo como Fang Xingjian tentou colocar uma frente forte no terceiro estágio, como ele caiu em uma situação desesperadora e como ele eventualmente não conseguiu aguentar a pressão e desistiu. Naquele momento, o líder da escola de artes da espada, Kili, entrou. Todos os discípulos se levantaram e gritaram suas saudações, professor. Não fique nervoso, hoje é o dia da divulgação dos resultados da seleção da prefeitura. A academia informará cada escola enviando o boletim de resultados. Estou aqui para verificar seus resultados. Suas sobrancelhas estavam levemente franzidas quando ele olhou para Fang Xingjian e disse, Xingjian, o que Ogden disse é verdade. Você aprendeu 2 técnicas de espada no estágio final e até saiu mais cedo. Fang Xingjian terminou a última mordida do pão preto, assentiu e não disse nada. Kili balançou a cabeça e suspirou. Esqueça, você acabou de pegar a espada há pouco tempo e esta é apenas sua primeira seleção da prefeitura. Não é nada sentir alguma ansiedade. Com seu talento, contanto que você trabalhe duro em seu treinamento, você terá uma grande chance na seleção da prefeitura do próximo ano. Fang Xingjian assentiu, levantou-se e disse, professor, vou fazer um movimento primeiro. Você não vai ficar para esperar os resultados. Não há nada para ver. Fang Xingjian definitivamente passaria, então ele não poderia se incomodar em esperar aqui pelos resultados como Ogden e o resto. Se ele tivesse tempo, ele preferiria gastá-lo praticando o que hegemônico dos seus e da terra e a técnica da espada do dragão de 9 cabeças. Ogden olhou para a visão traseira de Fang Xingjian e deu um sorriso de escárnio. PSK, você não se atreve a ficar para trás por medo de se envergonhar? Depois disso, todos da escola de arte da espada esperaram no campo de treinamento, mas ninguém estava com vontade de treinar. Independentemente de ser o irmão marcial mais velho Ogden, ou o segundo irmão marcial Lambert, eles estavam todos esperando ansiosamente para descobrir os resultados e viravam suas cabeças na direção da porta de vez em quando. De repente, um aluno gritou bem alto, é aqui, e aqui. Todo o grupo deles correu em direção à porta, mas apenas para perceber que era apenas um mascate de passagem. O examinado disse, envergonhado, desculpe, entendi errado. Ogden lançou-lhe um olhar severo e disse, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos esperar um pouco mais. Deve estar aqui em breve. Por outro lado, no salão da Academia Teresia, o local foi decorado com lanternas e estandartes, cheios de festa. Os professores da academia conversavam entre si, mas ao mesmo tempo mantinham parte de sua atenção na direção da porta. Kaunitz era como um grande holofote na época, atraindo a atenção de todos. A jovem beleza que era originalmente da Tishou of Sword Arts estava agarrando seu braço e perguntando animadamente, Kaunitz, você estava dizendo que o mestre Wang Lin estava cheio de admiração por você durante a seleção da prefeitura. Kaunitz disse com orgulho, mestre Wang Lin disse que os poderes que demonstrei no segundo estágio eram muito bons, e depois que demonstrei a técnica da espada no terceiro estágio, ele me encorajou,
me pedindo para continuar trabalhando duro em meu treinamento, para que eu possa servir ao Império. O braço de Vivian abraçou Kaunitis com mais força e perguntou: então você provavelmente será o campeão da prefeitura desta vez? Existe uma possibilidade, disse Kaunitis. Mas Robert já passou pela primeira transição, afinal, e alcançou poderes extraordinários. Embora se tornar o campeão da prefeitura possa ser um pouco difícil, ficar em segundo lugar não deve ser problema. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 36 Lista de nomes no salão da Tresiak Ninja Academy. Alguém foi até Kaunitis. Foi a pessoa que apostou com Ogan que Fan Xingjian não conseguiria entrar no top 5, Dick. O instrutor Dick olhou para Kaunitis enquanto sorria e disse: ouvi dizer que você teve um desempenho extremamente bom na seleção da prefeitura realizada desta vez e que você foi o melhor entre a geração mais jovem. Parece que no futuro você será uma das principais figuras de Kirst. Você é muito gentil. Kaunitis disse humildemente. Bárbara da Academia Fei Yang, Boris da Academia Shadow Moon e Ferdinand da Academia Aristocrate também são muito fortes. Mas você é o melhor entre eles, não é verdade? Dick deu um tapinha nos ombros de Kaunitis e disse: penso muito bem de você. Você, definitivamente será o único a liderar nossos Kirstknits para trazer resultados brilhantes na seleção regional daqui a alguns anos. Kaunitis abaixou a cabeça, curvou-se ligeiramente e disse: obrigado pelo elogio. Não precisa ser tão rígido. Depois que você se matricular na academia, serei seu professor e, no futuro, todos seremos companheiros. Dick disse: eu tenho outro propósito para minha visita desta vez. Existem algumas sociedades na academia e eu represento a Kirst Condor Society para convidá-lo a se juntar a nós. O olhar de Kaunitis se aguçou. A Kirst Condor Society pode ser considerada uma comunidade a qual todos os aristocratas matriculados na Kirst Royal Knight Academy devem participar. Esta era uma comunidade onde cavaleiros aristocráticos construíam alianças e apoiavam uns aos outros. Ao ouvir o pedido de Dick, Kaunitis também se sentiu um pouco animado. É realmente por causa dos meus excelentes resultados que as pessoas da sociedade vieram me abordar diretamente e não exigem que eu me aproxime deles como os outros têm que fazer? Kaunitis assentiu, estendeu a mão e disse: mal posso esperar. Dick sorriu e agarrou a mão de Kaunitis. Bem-vindo. Nesse momento, uma comoção irrompeu na multidão. Está aqui, está aqui. É a pessoa que está enviando o comprovante de resultados. Dick deu uma olhada à distância antes de sorrir e dar um tapinha nos ombros de Kaunitis enquanto dizia: vá em frente, este momento pertence a você. Kaunitis acenou com a cabeça e um leve rubor de excitação brilhou em seu rosto. Ele olhou para Vivian que estava ao seu lado e disse: espere por mim aqui, volto daqui a pouco. Na entrada, um membro da equipe da Kirst Royal Knight Academy segurou uma pilha de documentos e entregou ao diretor da Tresiak Knight Academy. O diretor da Tresiak Knight Academy era um velho de cabelos brancos e ralos. Ele usava um smoking preto e tinha um charme como apenas aqueles aristocratas antigos tinham. Sua aparência elegante o fazia parecer um cavaleiro ao invés de um guerreiro. E ele também era o atual chefe do Trezia Clã, pai de Kaunitis. Recebendo o boletim de resultados enviado pela academia, o velho sorriu enquanto olhava para Kaunitis e disse: nosso clã Trezia finalmente terá outro cavaleiro da seleção da prefeitura deste ano. Isso traz honra ao nosso clã e também serve para mostrar a prosperidade do Império nossa força militar. Aqui, vamos brindar a longevidade do Império. Dizendo isso, ele levantou o copo de vinho em sua mão. O resto do povo seguiu. Vida longa ao Império. Vida longa. Depois de terminar o brinde, o chefe do Trezia Clã disse a Kaunitis: Kaunitis, meu filho mais novo, venha dar uma olhada neste boletim de resultados. Isso é o que você merece depois de mais de 10 anos de treinamento duro que você passou. Kaunitis estava muito pronto para subir. Este cenário pretendia aumentar sua reputação no clã desde o início e foi especialmente organizado para que os aristocratas de Kirst se familiarizassem com ele. Kaunitis sorriu e recebeu o documento, abrindo lentamente e dando uma olhada nele. No meio da multidão, Vivian olhou alegremente para Kaunitis, que estava no palco. Ela olhou para os aristocratas que os cercavam, olhou para suas roupas luxuosas, comida extravagante, decorações luxuosas e as numerosas empregadas e criados ao redor. Ela começou a se sentir muito animada. Esta é a vida que eu quero, ser um personagem da alta sociedade. Isso é algo que eu nunca vou conseguir na escola de artes da espada.
Embora Kaunitzes seja um pouco chato, ele é considerado um bom parceiro. É só que os assuntos familiares dele são um pouco mais complicados. Mas contanto que ele possa me colocar na Theresia Knight Academy, é suficiente. Se eu estou aqui. No entanto, no momento seguinte, Vivian viu que o rosto de Kaunitzes de repente ficou sombrio e um tom de fúria brilhou em seus olhos. O que está acontecendo? Ele olhou para a pessoa que despachou a carta, e perguntou, há algum erro com esta lista de nomes? O que há de errado? O que aconteceu? Uma comoção irrompeu na multidão abaixo. Vendo isso, o chefe do clã colocou a mão no ombro de Kaunitzes e disse, fique calmo. Mas Kaunitzes queria continuar, mas sentiu uma pressão vindo da palma de seu pai, fazendo com que ele não pudesse se mover. Depois de pegar a lista de nomes, as sobrancelhas do chefe do clã se contraíram, mas ele ainda permaneceu calmo e disse, colocado em 10º na seleção da prefeitura deste ano, Academia Aristocrata, Carter. Colocado em 9º. Quando o chefe do clã anunciou os nomes da lista, todos ficaram tensos. Houve até alguns alunos da Theresia Academy que participaram da seleção da prefeitura, mas não obtiveram bons resultados, olhando intensamente para o chefe do clã. Eles pareciam pensar que seus nomes poderiam aparecer na lista por um golpe de sorte. Colocado em 6º, Fei Yang Knight Academy, Bárbara. Colocado em 5º, Shadow Moon Academy, Boris. Colocado em 4º lugar, Aristocrat Academy, Ferdinand. Colocado em 3º. O chefe do clã fez uma pausa, mas continuou a dizer com uma cara séria, Theresia Knight Academy, Kaunitzes. Depois que ele terminou esta linha, todos os presentes olharam para Kaunitzes com espanto, como se todos estivessem chocados por ele ser o 3º. A pessoa em primeiro lugar definitivamente seria Robert, mas quem seria o 2º? Pensar que ele havia roubado Kaunitzes de sua glória. Quando Kaunitzes ouviu seu próprio nome, seu rosto ficou pálido e sombrio. O chefe do clã continuou, em 2º lugar, Robert Abel. O que? Como pode ser isso? Robert Abel, que passou pela primeira transição, está apenas em 2º lugar. Então quem é o primeiro? Será que havia mais alguém na seleção da prefeitura que também já havia passado pela primeira transição? O chefe do clã parou por um momento, como se estivesse questionando a pessoa em primeiro lugar, mas depois de pensar um pouco, o nome ainda não era familiar para ele. Ele continuou a dizer, o campeão da prefeitura na seleção da prefeitura deste ano, Escola de Artes da Espada, Fan Xingjian. Fan Xingjian? Quem é aquele? Alguém da Escola de Artes da Espada? Já não era uma escola em declínio. Uma senhora aristocrata caminhou até a Vivian e perguntou curiosamente, Vivian, você não era da Escola de Artes da Espada anteriormente? Você conhece Fan Xingjian? Fan Xingjian? Vivian sacudiu a cabeça, olhou para a senhora e perguntou. Ele disse que quem veio primeiro foi Fan Xingjian. Fan Xingjian da Escola de Artes da Espada? A senhora ficou atordoada por um momento antes de responder. Isso mesmo, você o conhece? Como isso é possível? Vivian ficou chocada e disse, como pode Fan Xingjian ser o campeão da prefeitura? No palco, Kaunitzes deu uma bufada fria, e ignorando as palavras de parabéns de todos, ele correu para fora do salão e foi para a Escola de Artes da Espada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.